Bom dia, professora. Eu sou a Maria Fernanda. O meu grupo ficou responsável pelo tema do chocolate. E nosso grupo é composto pela Amanda, pelo Christian, pela Daniela, por mim e pela Yasmin de Castro. Bom, a gente separou o nosso trabalho em 5 tópicos, que são a definição, origem, produtos e tecnologia, inovações tecnológicas e as nossas referências utilizadas. Primeiramente, para a gente falar do chocolate, a gente precisa definir o que é o chocolate. Portanto, o chocolate ele é um produto que ele é obtido da mistura de derivados de cacau, ou seja, a massa de cacau, o cacau em pó e a manteiga de cacau, com outros ingredientes. Só que para ser considerado chocolate, ele tem que conter no mínimo 25% de sólidos totais de cacau. Esse produto pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistências variados. Nós trouxemos também a definição do que é o chocolate branco. O chocolate branco ele é um produto obtido a partir da mistura da manteiga de cacau com outros ingredientes. Só que diferente do chocolate, ele tem que ter no mínimo 20% de sólidos totais de manteiga de cacau. O produto também pode apresentar da mesma forma que o chocolate, preto, recheio, cobertura, formato e consistência variadas. Bom, a definição dos derivados do cacau a gente também achou importante colocar. Então, o que é a massa de cacau, que também pode ser chamada de pasta ou líquor de cacau? Ele é o produto obtido das amêndoas de cacau por um processo tecnológico, considerado seguro para a produção de alimentos. Já a manteiga de cacau e o cacau em pó são os produtos que são obtidos da massa de amêndoas de cacau. Já o cacau solúvel é o produto obtido a partir do cacau em pó, adicionado de outros ingredientes que promovem a solubilidade dele em líquidos. A partir da definição do que é o chocolate, a gente pode falar sobre a sua origem. Primeiramente, a história do chocolate ela se inicia há muitos séculos com as civilizações astecas e maias. No México, eles veneravam um deus, que era o deus da lua, e ele era considerado a personificação da sabedoria e do conhecimento. E acreditava-se que esse deus tinha lhes dado o chocolate, tinha lhes dado o cacau. Entre os maias e os astecas, somente a nobreza podia dar-se o luxo de ter o cacau. Portanto, houve um tempo que a importância do cacau não era residida apenas no valor alimentício. O cacau ele também era usado como moeda de troca. Já em 1519, a gente andou um pouquinho para frente e a gente teve um explorador espanhol, que foi o Fernando Cortés. Ele e seus soldados desembarcaram no México, tentando conquistar aquela terra. Só que o povo que estava no México, que eram os maias astecas antigamente, eles não queriam ter uma guerra com esse Fernando Cortés e eles acabaram recebendo ele muito bem. E acabaram lhe oferecendo até uma bebida de chocolate assim que ele chegou. E assim ele ganhou de presente o chocolate e ele levou a Europa de volta. Bom, passando um pouquinho mais para frente, o Cortés novamente voltou ao México tentando colonizar aquelas terras, só que dessa vez ele matou o imperador e tornou-se uma colônia espanhola. Então, rapidamente, o chocolate ele se espalhou em toda a família real e na corte espanhola. E também eles queriam guardar o tesouro do cacau para eles, porque eles acreditavam que o cacau trazia vigor. Já passando mais para frente, nós temos que as primeiras fábricas de chocolates foram abertas na Espanha e na França no fim do século XVI, que foi a época em que o chocolate era feito apenas com cacau e açúcar. Já em 1870, o chocolateiro suíço Daniel Peter, influenciado por seu conterrâneo, o químico que foi o Henri Nestlé, que é o da Nestlé que a gente conhece hoje em dia, inventaram o leite condensado e resolveram juntar o leite aos outros ingredientes da receita, assim surgindo o primeiro chocolate ao leite. Já no Brasil, as sementes de cacau chegaram em 1746 e foram trazidas por um francês que presenteou Antônio Dias Ribeiro, que foi um fazendeiro do sul da Bahia, com algumas das sementes de cacau. O clima do Brasil, com certeza, favoreceu o plantio e as lavouras cresceram e a época ficou conhecida como Coronéis do Cacau. A produção abundante do cacau fizeram os irmãos, que eram responsáveis, que eram imigrantes alemães,
a fundar a primeira fábrica de chocolate brasileira em Porto Alegre em 1891. 21 anos depois, um cônsul lançou um marco fundamental para outra marca nacional, que foi a Lacta. Depois veio a Copenhague em 1928, a Garota em 1929, e em 1959, a Suíça Nestlé começou a fabricar os chocolates no Brasil. Certo, continuando, eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de fabricação do chocolate. Primeiramente, eu quero ressaltar que pelo chocolate ser um produto muito popular por todo mundo, tanto culturalmente quanto regionalmente, a gente tem uma variação muito grande dos processos, das operações pelo qual o chocolate passa até chegar ao produto final. Então, eu vou listar para vocês uma lista de operações gerais, mas tenham em mente que essas operações vão variar, dependendo da região, da cultura e até do produto final que está sendo buscado, e que existem suboperações ou operações que eu não vou listar aqui porque não podem ser agregadas como parte de toda a fabricação de chocolate. Mas que elas existem. Mas, de modo geral, o chocolate pode ser dividido nas seguintes operações: inicialmente a mistura, após o refino, conchagem, a temperagem, perdão, ou pré-cristalização, depois a moldagem e resfriamento, as duas acontecem ao mesmo tempo, e a desmoldagem e embalagem para ser comercializado, para ser armazenado. Mas antes de tudo, é importante se referir aos ingredientes que vão ser usados durante essa operação, né? Como eu disse, o chocolate é um produto muito variável, então existem diversas variações de quais ingredientes são usados e em quais proporções. Eu trouxe para vocês os chocolates amargo ao leite branco, que são os chocolates mais populares, mas também tenham em mente que existem outros e por isso vão ter outras formulações, por assim dizer. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês no caso do chocolate amargo, é uma quantidade muito grande do licor de cacau, uma quantidade um pouco menor da manteiga de cacau. Já no ao leite, a gente vai ter uma diferença, não exatamente inversa, mas conceitualmente inversa, que vai ser com o licor de cacau estando menor e a manteiga de cacau maior. No caso do chocolate em branco, nem há a adição do licor de cacau. Além da questão dos produtos que vêm diretamente do cacau, a gente tem outras coisas, outros ingredientes, perdão, que vão integrar, que vão integrar o produto final, que são, por exemplo, leite em pó desnatado, lectina de soja, que é uma proteína, e diversos outros. A gente vai ter conservantes, espessantes e por aí vai. Mas como eu disse, vai variar de chocolate para chocolate. Mas vocês podem considerar essa lista que eu trouxe para vocês como uma base do que o chocolate tem em sua formulação. Mas voltando para as operações que para chegar ao produto final, para chegar ao chocolate, a gente vai ter inicialmente a mistura, no qual os ingredientes vão ser adicionados e misturados para chegar a uma massa homogênea para a próxima operação. E é importante ter em mente que essa mistura acontece sempre acompanhada de aquecimento, que acontece em cerca de 40 graus, variando bastante. Depois a gente tem a operação de refino, que tem como objetivo refinar mesmo a massa, para que não tenha partículas muito grandes, nem muito pequenas também não é o ideal. E o que a gente tem como, por assim dizer, diretriz ou comum, é que essas partículas fiquem em alguma coisa perto de 20 a 25 milímetros de diâmetro. Após essas duas operações, a gente tem uma operação muito específica do chocolate, que é a conchagem. Qual que é o objetivo da conchagem? Conchagem, perdão. Ela tem como objetivo a volatilização de compostos indesejáveis, que são formados tanto ali provenientes do cacau, quanto durante os dois últimos processos, das duas últimas operações, a diminuição da viscosidade, por consequência, aumento da fluidez, a diminuição da umidade, e tudo isso para quê? Para promover a formação dos aromas ideais do chocolate, promover a formação dos gostos e texturas que a gente quer e que não formem, que não aconteçam coisas que a gente não quer. Nessa operação específica, também a adição de mais um pouco do ingrediente manteiga de cacau, e como eu disse, a quantidade vai variar de acordo com qual produto final você está buscando. Mas o que é a conchagem?
Ela é um produto, é uma operação muito específica do chocolate. Eu achei ela acontecendo só com o chocolate, mas ela consiste na junção entre as operações de moagem, mistura e aquecimento, todas ao mesmo tempo. No caso da indústria, eu trouxe essas duas imagens porque o maquinário que é usado é bem parecido com esse. É importante te lembrar que ali também está acontecendo uma moagem ao mesmo tempo. Eu acho que fica um pouco difícil de imaginar por essas imagens, mas também está acontecendo. E todo esse processo acontece acompanhado de aquecimento que vai de 50 a 70 graus. Outro detalhe da conchagem, perdão, é os períodos dela, que ela acontece. Vai variar bastante, chegando de 8 a 96 horas. 96 horas vai dar cerca de 4 dias inteiros, eu acredito. Mas durante a montagem dessa apresentação, eu vi algumas que chegavam a 7 dias inteiros. Então, existe uma variação muito, muito grande mesmo. Depois a gente vai ter a operação de temperagem para cristalização. Que o que é? É uma cristalização controlada mesmo. Após o processo de conchagem, a gente vai ter esse ponto que vai fazer uma variação de temperatura para que o chocolate chegue a uma textura ideal depois de ter passado por essas misturas, essas moagens. Ela pode ser, ela tem como objetivo a solidificação do chocolate, chegar a uma solidificação ideal, melhorar a aparência e garantir uma maior vida de prateleira para o produto. O processo em si acontece inicialmente aquecendo a mistura para a faixa de 40 a 48 graus, depois há uma refrigeração, perdão, para cerca de 28 graus, e por fim dá uma leve aquecida em relação a esses 28 graus para se manter de 30 a 32 graus. Após a gente tem as operações de moldagem e resfriamento. Então o chocolate é adicionado numa forma, num molde, e a partir daí ele vai ser resfriado. Lembrando que ele na operação anterior ele estava a cerca de 30 a 32 graus. Esse resfriamento ele não pode acontecer simplesmente abaixando a temperatura, ele tem que acontecer de uma forma específica para que o chocolate não passe por diversos erros de fabricação mesmo. Quais são essas operações? São três. Primeiro, a temperatura deve ser alterada lá para a faixa dos 15 a 17 graus, para a formação de cristais estáveis que são responsáveis por questões principalmente relacionadas à textura. Depois essa temperatura vai diminuir mais um pouco para chegar a 10 a 13 graus dentro dessa faixa. E por fim vai ter um reaquecimento para aproximadamente 20 graus. E essa última aquecimento é para evitar que aconteça uma condensação da água presente ali no ambiente refrigerado, seja um freezer, uma geladeira, uma sala refrigerada, seja o que for, para que não aconteça da água ficar condensada na superfície do chocolate, o que vai atrapalhar a textura, porque ela meio que vai desequilibrar o açúcar, porque o açúcar vai querer passar para a água e etc. Toda aquela questão que a gente sabe de osmose mesmo, e etc. Após esse ponto, a gente tem a desmoldagem e a embalagem. O produto está praticamente pronto para ser comercializado, mas ele tem que ser retirado no molde e aí ele tem que ser embalado de forma correta. É importante que as embalagens tenham algumas características. Primeiro, elas devem ser barreiras ao vapor da água, como eu disse, vapor da água por cima do chocolate causa erro de fabricação. Elas devem evitar a passagem de luz e a troca de componentes entre o chocolate e o ambiente externo, por motivos óbvios. Além disso, o chocolate é um produto que, quando sólido, costuma ser um pouco quebradiço. Então, na embalagem tem que ser capaz de aguentar certa capacidade, certos processos de tranco, certas movimentações, para que isso não aconteça. E por último, óbvio, proteger contra fatores externos, como micro-organismos e até animais mesmo, insetos, roedores e etc. É importante ressaltar aqui, gente, que o chocolate também, normalmente quando ele chega nesse ponto, o que é usado normalmente são blocos maciços de chocolate que por sua vez vão ser usados na produção de outros produtos.
mas o que normalmente vai sair de uma indústria, de uma produção artesanal, são blocos de chocolate, como se fossem blocos maciços de chocolate. Muito comum de você achar em época de Páscoa, por exemplo, que o pessoal vai usar para fazer os ovos artesanais. Mas onde esses produtos vão ser utilizados? Uma infinidade de produtos, na realidade. O chocolate é um produto que passou, que ficou tão popular que ele basicamente existe para quase como, para assim dizer, gosto, como favorizante em quase tudo. Então a gente vai ter para sobremesas em geral, sendo derretidos, incorporados na massa. Como eles vão ser isso? Se vai ser a partir de um pó, de um líquido produzido a partir de derretimento, da mistura com leite, etc. A gente também tem produtos feitos à base de chá chocolatado, bebidas lácteas, que é basicamente uma mistura entre os dois, no qual o chocolate acaba atuando como uma espécie de flavorizante e além de alterar um pouco a textura, também melhorar um pouco a textura. Outros produtos incluem licor e outras bebidas alcoólicas. Eu acho que essa é um pouco menos popular, mas nem tanto. Chocolate acaba sim sendo usado em bebidas alcoólicas, inclusive é um produto muito apreciado, mas não tão popular. E outros produtos como cereais e barrinhas proteicas, também muito comuns comercialmente. Bem, passando para a legislação, nós temos que o mercado de chocolates ele apresenta uma variedade de produtos que incorporam ingredientes distintos, como menta, laranja, cereja, isso para destacar as características específicas. No entanto, no contexto da legislação brasileira, não existem definições claras nem percentuais mínimos de cacau estabelecidos para os padrões de qualidade dos chocolates, ao leite, amargo ou meio amargo. Bem, a fim de curiosidade, nós trouxemos o exemplo dos nostálgicos chocolates em formato de guarda-chuva, os quais utilizam coberturas fracionadas e hidrogenadas que substituem parcialmente ou totalmente a manteiga de cacau por gorduras vegetais. Bem, passando para a conservação, a temperatura de conservação do chocolate ela é crucial para evitar o fat bloom em temperaturas elevadas ou o sugar bloom em temperaturas mais baixas. Além disso, o chocolate ele é sensível à luz e ao ar, o que pode afetar o sabor devido à oxidação das gorduras. Para uma conservação eficaz, é recomendado armazenar os produtos em embalagens opacas e vedadas, evitando o contato direto com superfícies frias ou úmidas. Bem, agora falando sobre as inovações tecnológicas, devido ao seu grande apreço, o apreço da população pelo chocolate, ele vem sendo um ingrediente escolhido para unir sabor e saúde em um só produto, garantindo maior adesão pelos consumidores. O chocolate funcional é uma inovação que combina o sabor e saúde, incorporando ingredientes adicionais com benefícios para a saúde, como os antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras, probióticos e outros compostos bioativos. Trouxemos como exemplo o chocolate medicamentoso. É uma forma inovadora de administrar medicamentos, especialmente atraente para crianças e idosos que podem enfrentar dificuldades com cápsulas tradicionais. O processo de produção assemelha-se à fabricação do chocolate caseiro, aquecendo a base do chocolate em banho-maria e adicionando os ingredientes ativos, sendo os mais comuns os calmantes e os termogênicos. Essas tendências elas refletem a evolução do chocolate, não apenas como um ingrediente prazeroso, mas também como um veículo funcional e medicamentoso. Bem, a gente trouxe o exemplo do chocolate com melatonina, que a cada dose contém 0,21 gramas de melatonina, que vai auxiliar a redução da insônia e a indisposição matinal. Bem, essas foram nossas referências. Espero que goste. Muito obrigada!